Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês Jacó, capítulo 2. Jacó ele está ensinando a respeito da imoralidade, que os nefitas estavam acabando quebrando os mandamentos ali, cometendo muitos pecados sexual. Então ele está ensinando sobre isso. Eu vou começar lendo aqui o versículo 28, que diz assim: Porque eu, Senhor Deus, deleito-me na castidade das mulheres, e as libertinagens são para mim abominação. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Bom, então o Senhor ele se deleita tanto na castidade das mulheres como na castidade dos homens. Mas o que é a lei da castidade? Bom, a lei da castidade ela tem dois braços, ela tem uma divisão. Tá bom? A lei da castidade nos ensina que nós não devemos ter relação sexual antes do casamento. Quando uma pessoa tem relação sexual antes de se casar, isso é chamado de fornicação. Bom, então quando a pessoa está fornicando, ela está quebrando a lei da castidade. O outro braço da castidade é chamado adultério, ou seja, quando o homem, quando o marido e mulher são casados, eles devem ter relação somente com quem é legal e legitimamente casado ali. Quando há uma quebra desse mandamento, é chamado de adultério. Então o adultério também é a quebra da lei da castidade. Dessa maneira, quando o Senhor fala que nós devemos guardar a lei da castidade, serve tanto para os homens solteiros como para os homens casados, tá bom? Bom, e os nefitas, eles estavam arrumando desculpa para terem mais de uma esposa, tá bom? Eles estavam querendo arrumar desculpa dentro das escrituras ali, porque Davi, Salomão e outros profetas do passado tiveram realmente mais de uma esposa. E eles estavam se justificando nessa prática. Mas Leí, quando veio para cá, ele ensinou aos seus filhos que eles não deveriam ter mais que uma esposa. Então a regra para eles era essa, que eles deveriam ter somente uma esposa. E eu vou ler aqui o versículo 24, que diz assim: Eis que Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas e concubinas, o que foi abominável diante de mim, diz o Senhor. Então, Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas. Salomão até mesmo ele se casou com mulheres estrangeiras ali para fazer acordo territorial, para não ter guerra, né? E por ele ter se casado com essas mulheres estrangeiras, quando elas vinham com seus costumes, com suas tradições. E o final de Salomão foi triste, porque ele acabou cultuando outros deuses, se ajoelhando outros deuses, cometendo ali idolatria. Isso por conta dele ter se casado fora do convênio, ter se casado com estrangeiras. Eu vou ler agora o versículo, 30. Aqui no versículo 30, o Senhor fala de uma exceção. Quando é que pode ter mais de uma esposa e quando que não pode? Ele diz assim: Porque se eu quiser suscitar para mim, diz o Senhor dos Exércitos, ordenarei isso a meu povo. Em outra circunstância, meu povo dará ouvido a essas coisas. O que ele está falando aqui, Ele está falando que a regra é que tenham só uma esposa. Se ele quiser suscitar mais posteridades, e ele vai ordenar isso ao povo. Não é para o povo achar desculpa dentro das escrituras e ter mais de uma esposa. Então, há uma exceção quando o Senhor ordena que tenha mais de uma esposa. Quando ele não ordena, não deve ter. Tá bom? E aqui no versículo 35, Jacó ele fala das consequências da quebra da lei da castidade. Quanta dor, quanto sofrimento é causado numa família por causa da quebra da lei da castidade. Ele diz assim: Eis que haveis praticado maiores iniquidades que os lamanitas, vossos irmãos. Porque os lamanitas eles se lembravam desse mandamento de ter somente uma esposa. E os maridos amavam as esposas amavam os maridos, e os maridos e as esposas amavam seus filhos, o que era ordenado ali por Deus e era o mandamento que Leí tinha dado já para eles. E os nefitas não, eles estavam ali arranjando desculpa para ter mais de uma esposa ali. Bom, então ele falando sobre essa quebra da lei da castidade, ele continua dizendo assim: Haveis quebrantado o coração de vossas ternas esposas e perdido a confiança de vossos filhos.
por causa de vossos maus exemplos diante deles. E os soluços do coração deles sobem a Deus contra vós, e por causa da severidade da palavra de Deus, que desce contra vós, muitos coração pereceram, e transpassado por profundas feridas, né? Então, a quebra da castidade causou grandes feridas, grande dor entre o povo. Então, a exceção aqui que está falando é somente se o Senhor Deus ordenar. Como já aconteceu no passado, né? Abraão, por exemplo, ele tinha Sara, o nome dela era Saria, o Senhor mudou para Sara, né? E o Senhor prometeu por meio de Sara que eles teriam um filho e dariam uma grande nação. E como era a regra na época, né, Sara deu sua serva também, Agar, para que Abraão se deitasse com ela. E aí ele teve um filho chamado Ismael. Deus abençoou Ismael e fez de Ismael também uma grande nação. Porém, o filho da promessa viria por Sara, né? E Sara concebeu também e deu um filho chamado Isaque. Isaac, ele se casou com uma mulher dentro do convênio também, que era chamado Rebeca. E Rebeca, ela ficou grávida e ela teve gêmeos, né? O primeiro filho, que é o primogênito, era chamado Esaú, e o segundo foi Jacó, que nasceu logo em seguida ali, porque eram gêmeos. E na regra, o mais velho, ele tinha primogenitura e ele que ficaria com as bênçãos maiores. Só que não foi isso que aconteceu no caso de Esaú e Jacó. Porque Esaú, ele perdeu as suas bênçãos porque ele vendeu a primogenitura dele para Jacó por troca de um prato de lentilha. E também o Senhor é bem claro ali no Velho Testamento que ele reprova Esaú por causa que Esaú ele se casa com mulheres fora do convênio, né? Ele vai lá e se casa com outras mulheres lá, ele já tinha as suas mulheres, né? E não é isso que o Senhor estava reprovando, mas ele foi lá e buscou uma mulher que era fora do convênio e casou com ela. E aí o Senhor reprova ele por causa dessa prática. Já Jacó, ele se casou com mulheres dentro do convênio. Ele se casou primeiro com Lia e depois casou com a irmã de Lia também, né? Ele teve ambas esposas ali que eram irmãos. Então era Lia e Raquel. Ele casou com essas duas e cada uma dessas esposas também deu ali para Jacó uma de suas servas, né? E ele teve filho com essas servas também. E dessas duas esposas e dessas servas foi que nasceu as 12 tribos de Israel, né? Os 12 filhos ali. Ele teve 12 filhos homem e uma filha mulher. E o Senhor abençoou, né, esses filhos. E aí nós temos as 12 tribos de Israel. Então nós podemos ver que o Senhor abençoou Jacó, mudou o nome dele para Israel, né? Então podemos ver que o Senhor não reprovou ali, nesse caso, o casamento plural, né? O casamento dele ter várias esposas ali, porque o Senhor estava suscitando uma posteridade, né, abençoada ali. Então, mas porém já Esaú foi reprovado porque ele pegou alguém fora do convênio e se casou com ele. Bom, então eu só gostaria de deixar explicada essa parte. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, mande no PV, no WhatsApp ou no comentário aí no YouTube, tá bom? Aí se eu achar a resposta eu posso compartilhar também. Tenham um bom dia e até amanhã. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.